Fala galera, ligado aqui no canal VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, São Paulo classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Temos que falar aqui de vários pontos importantes de uma classificação inquestionável do São Paulo. Antes da gente começar aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e se você puder ajudar o crescimento do canal, ajudar a ter mais conteúdo, usar os benefícios exclusivos de vídeo exclusivo, de usar os adesivos exclusivos aqui do canal, virar membro, ou clicando aqui embaixo no Seja Membro, ou aqui em cima, dependendo de onde você está vendo, assistindo esse vídeo. Estou gravando o vídeo logo pouco depois da classificação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, batendo o Palmeiras por 2-1 dentro do Allianz Parque e selando uma classificação inquestionável do São Paulo, conseguindo vencer as duas partidas, ganhou no Morumbi por 1-0 e ganhou hoje no Allianz Parque, e deixando claro o nível de trabalho do Dorival Júnior, né? Acho que eu comentei sobre isso nas minhas redes sociais. O Dorival Júnior, desde que ele saiu do Atlético Paranaense, depois que ele teve Covid, se curou do Covid, foi demitido do Atlético Paranaense, numa situação até que pareceu ali um pouco injusta, ele só fez grandes trabalhos, né? No Ceará, conseguindo pegar um time que depois viria a ser rebaixado e conseguir ótimos resultados, de vencer times fortes, de fazer uma belíssima campanha na Copa Sul-Americana. Depois se mudou para o Flamengo e recuperou um ano que era tido como um ano jogado no lixo para ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores, com a melhor campanha da história da Libertadores para uma equipe que jogou a competição toda, né? Uma campanha de 12 vitórias e um empate, e depois foi demitido da forma que foi do Flamengo, e depois chegou no São Paulo, um São Paulo desacreditado, um São Paulo que os próprios torcedores entendiam que não deveria jogar de igual para igual com a maioria dos clubes brasileiros. Eu me lembro que, se você pegar o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a chegada do Dorival Júnior, tem muito torcedor que na resposta diz: o Rogério Ceni estava viajando, esse São Paulo não pode querer jogar de igual para igual, esse São Paulo tem que jogar por uma bola, esse São Paulo tem que se fechar e sair no contra-ataque, e que é uma forma de jogo que não combina com o Dorival. O Dorival chegou sem praticamente reforços, sem ter reforços, pedindo apenas para o São Paulo manter o grupo, não vender ninguém. O Dorival conseguiu construir uma unidade, conseguiu construir um time com uma forma de jogo bem definida, e está na semifinal da Copa do Brasil, fez melhor campanha na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro está ali a 14 pontos do Botafogo, tem 22 pontos, então em termos de título é muito difícil, né? Acho que não dá para a gente projetar título para o São Paulo, até pela qualidade da campanha do Botafogo e pela excelência da campanha do Botafogo. Mas você vê um São Paulo muito, muito, muito bem definido a forma de jogar. E o São Paulo, que foi hoje ao Allianz Parque, teve também o mérito da cabeça. Porque a gente fala muito do coração quente e cabeça fria do Abel Ferreira. Dessa vez quem teve isso foi o São Paulo, que foi para um lugar em que as recordações recentes não eram boas para o São Paulo, se manteve muito sólido, muito consistente ao longo de todo o jogo, inclusive em momentos complicados, porque ele começa com o Palmeiras fazendo uma pressão. Os primeiros 20 minutos do Palmeiras, acho que foi o único momento do jogo em que o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. A partir dos 20, o São Paulo começa a sair um pouco mais, Caio Paulista voando pelo lado esquerdo, Luciano voltando para tentar trabalhar essa bola mais no meio campo, o Calleri dando um trabalho danado para os zagueiros do Palmeiras, você tendo um Nestor e um Wellington Rato jogando numa intensidade abaixo, né? Parece que não estavam conseguindo entrar no jogo, e tudo isso sem o Pablo Maia, que foi um baita desfalque, né? Hoje é titular absoluto do São Paulo, e que não jogou por conta do falecimento do pai, e fica aqui a força pro Pablo Maia, que nesse momento deve estar, né, sofrendo demais com a perda do pai, acabou não jogando. E tudo isso, o São Paulo começou a ver que o Palmeiras estava com dificuldade para construir no campo de ataque, passou a sair um pouco mais,
muito jogo associativo pelos lados, em especial pelo lado esquerdo. Teve chance de gol, pelo menos 2 chances fortes de gol, e depois de uma, toma um gol de uma maneira que foi, né, com o Piquerez, ele dizendo que bateu no gol. Há quem parece muito que ele cruzou, e para mim foi falha do Rafael, né? Acho que o Rafael demorou a reagir. Tudo bem que ele deu um passo para dentro para imaginar um contra-ataque, mas acho que ele demorou a reagir, e a bola não entra no canto, a bola entra no meio do gol, né? Então acho que para mim foi falha do Rafael, e esse gol não modificou o São Paulo. São Paulo continuou muito forte, Gabriel Neves uma boa partida por dentro, o Alisson jogando mais por dentro, uma tentativa, uma iniciativa do Dorival que de certa forma funcionou, e o São Paulo termina o primeiro tempo tendo uma boa chance de gol com o Caio Paulista, numa tabela que ele estava no lado direito, né, e que ele finaliza e o Everton defende. Na volta do segundo tempo, o pessoal do Prime Video falou que o São Paulo estava demorando a chegar porque o Rafinha estava passando ali uma orientação, passando confiança, dizendo que o time ia chegar no gol, dizendo que o time tinha que se manter sólido, e o São Paulo fez exatamente isso. Numa jogada de uma tabela de Luciano com o Nestor pelo lado esquerdo, acaba que o Luciano aciona o Caio Paulista na área, ele divide, a bola sobra para ele bate por baixo das pernas do Everton e faz 1-1, que era um gol que tirou completamente o Palmeiras do jogo, né? E aí o mérito do São Paulo de ver que o Palmeiras não estava conseguindo produzir nada e continuar em cima. Tanto é que faz o segundo gol, que para mim é um gol bizarramente anulado pelo Daronco. Para mim, o Diego Costa não faz nenhuma carga no Zé Rafael. O Daronco faz o sinal que ele empurra, não empurra. O começo da jogada tem um braço do Diego Costa na cintura do Zé Rafael, mas não é um braço nem que puxa, nem que empurra, nem que tem carga, tanto é que ele solta, e o Daronco faz o sinal de puxar, sendo que se o Diego Costa puxasse, o Zé Rafael ia cair para trás, o Zé Rafael cai para frente, e por isso que o gol é anulado, porque o gol é do Calleri no segundo pau. E com um detalhe, né, eu até fiz um tweet sobre isso, é um lance que, para mim, o VAR não deveria entrar. O VAR só deveria entrar nesse lance se o árbitro narrar algo que não aconteceu. Do tipo, ele fala, eu dei a falta porque o Diego Costa deu um empurrão claro no Zé Rafael. Se ele narra isso e você olha no VAR que não tem empurrão, e não tem empurrão, ele pode chamar. Salvo essa situação, o VAR não era para se meter num lance desse. Precisa ver como é que vai ser o áudio amanhã. Uma vez que o Daronco vai ao monitor, ele continuar com a marcação de falta beira o absurdo para mim. Beira o absurdo, porque é muito claro que não tem impacto na jogada ali. E o gol do Calleri é anulado. E esse gol que poderia tirar o São Paulo do jogo, e não tira. Continua o São Paulo muito consciente, com as linhas compactas, com muita força de pegada pelos lados, graças ao Caio Paulista, o melhor em campo para mim, graças ao Rafinha, muito, muito sólido pelo lado direito, e assim o time do São Paulo continua. Eu até cheguei a fazer um tweet dizendo o Palmeiras estava perdido no gramado do Allianz Parque, aí o Abel começa a mudar, tirou o Dudu, que também fez um jogo péssimo, começou a botar jogador, botou o Flaco Lopes, botou o Luiz Guilherme, e nada do Palmeiras conseguir construir, até que o São Paulo passa a ter, com o Palmeiras se mandando, passa a ter mais chances de fazer o gol, numa arrancada do próprio Caio Paulista, ele é travado na última hora, e depois, numa tabela do Juan do David com o Juan, o David sai na cara do gol, faz 2-1, sacramentando a vitória do time do São Paulo. Assim, inquestionável. E muito importante de falar do Dorival, como ele deu confiança para esse time do São Paulo, como ele deu um padrão ofensivo para o time do São Paulo. O São Paulo propôs jogo dentro do Allianz Parque. Tirando os 20 minutos iniciais, dos 90, o São Paulo comandou o jogo dentro do Allianz Parque por 70 minutos. Para um Palmeiras com um elenco mais farto do que o do São Paulo, o São Paulo jogou como protagonista dentro do Allianz Parque. Isso tem o dedo do Dorival Júnior, conseguindo passar confiança, conseguindo tirar mais desse elenco,
e agora o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. Espera Corinthians ou América Mineiro. O primeiro jogo em Belo Horizonte foi 1-0 para o América, o jogo da volta no sábado na Neoquímica Arena, mas é um São Paulo muito, muito, muito forte. Do lado do Palmeiras, e isso foi tema da entrevista coletiva do Anderson Barros depois, acho que está claro que o elenco do Palmeiras está no limite. E isso passa por uma não reposição de reforços. O Palmeiras perdeu 2 jogadores em nível de seleção brasileira, perdeu o Danilo e perdeu o Scarpa, né? O Scarpa, melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, trouxe o Arthur, que faz uma função diferente do Scarpa, especialmente na hora de criar contra um time muito fechado. O Arthur tá num bom desempenho no Palmeiras, não tem nenhuma dúvida. Foi um bom reforço. Mas ele tem uma característica de jogo muito diferente da do Scarpa, especialmente para enfrentar times muito compactos, que é o cenário de jogo quase sempre do Palmeiras. Então você sente muito a ausência do Danilo, sente do Scarpa. O Richard Rios é uma aposta, é um projeto ainda, tanto é que o Richard Rios jogou bem em alguns jogos de menor exigência e não rendeu em jogos grandes. Ele não foi bem contra o Botafogo, ele não foi bem contra o Flamengo, ele não foi bem nos 2 jogos contra o São Paulo, que acho que é natural para um jogador que chegou claramente como uma aposta, e o Anderson Barros falou sobre isso na entrevista coletiva. O Anderson Barros foi o único que falou do Palmeiras, que segue em lei do silêncio para protestar contra o nível das arbitragens, e hoje tem um erro gravíssimo, no meu entendimento, que beneficiou o Palmeiras. O Palmeiras reclama muito da não expulsão do Luciano no primeiro tempo, ele já tinha amarelo, e ele faz uma falta em cima do Zé Rafael, que poderia ser... É que o árbitro não marca a falta, né? O árbitro erra porque não marca a falta. Se marcasse a falta, se entendesse como falta, provavelmente, possivelmente, ele deveria ter aplicado o cartão amarelo, porque é uma falta embaixo, uma falta com a chamada ação temerária. O Palmeiras reclama muito, mas o erro claríssimo foi a não anulação do gol do São Paulo, o gol que seria do Caleri. Mas o Anderson Barros, o Palmeiras segue na lei do silêncio. O Anderson Barros foi falar e ele acabou fazendo o famoso fogo amigo, porque ele diz, o Abel pediu reforços desde a temporada passada e a gente está ali na tranquilidade / equilíbrio para tentar atender, e está fazendo falta, porque acho que o gás do Palmeiras está acabando, e quando eu digo gás, a carga do calendário, lesões / suspensões, algumas ausências, e isso tem prejudicado demais o Palmeiras, além de alguns jogadores que estão abaixo do que no ano passado. Dudu está abaixo do que estava no ano passado, por exemplo. O menino já não consegue ter o impacto nos jogos como teve na primeira parte, no primeiro semestre da temporada. Então você está vendo um Palmeiras sofrer, tanto é que é uma fase terrível do Palmeiras. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória. E essa vitória foi sobre o Bolívar em casa. É a única vitória nos últimos 7 jogos. No mais, 2 derrotas para o São Paulo, derrota para o Botafogo em casa, empate com o Flamengo. Então, assim, sem dúvida, tá muito claro ali que o Palmeiras vai precisar de gás. O Palmeiras vai precisar de peça. Sai da Copa do Brasil, vai ter tempo para descansar, para treinar, pensando na Libertadores para enfrentar o Galo. O Anderson Barros disse que o time vai continuar na briga para ser campeão brasileiro, mas está a 11 pontos do Botafogo. Então, assim, 11 pontos do Botafogo. Então, assim, é uma situação muito, 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 muito pesada para você tirar pensando 11 ou 12, enfim, agora não sei, mas é uma situação muito, muito, muito complicada pensando em voltar para ser campeão brasileiro. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp. Se puder virar membro do canal, clica aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.